A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16 e versículo de número 11 ao 13, que vai nos dizer assim: Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, aqui nós vemos que estava acontecendo uma reunião de família. Uma reunião a qual a Bíblia vai nos dizer que Davi não foi convidado para estar. Porque Davi não tinha aparência. Porque não parecia que Davi seria o escolhido do Senhor. Irmãos, até os dias de hoje é da mesma forma que aconteceu como na história de Davi aqui. As pessoas, elas olham pela aparência, achando que Deus só escolhe a pessoas que elas aprovariam. Há pessoas que têm aparência, pessoas que têm influência, pessoas que têm indicação, mas Deus não vê como os homens contemplam. E foi isso que Deus, ele disse a Samuel. Ele deixou para Samuel aqui de maneira muito clara que ele não via como os homens viam, mas o Senhor via o coração. Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Deus deixou aqui, irmãos, de maneira muito clara para Samuel que ele via de maneira diferente. Eu quero lhe dizer que Deus contempla. Não é como os homens contemplam, mas ele contempla de maneira diferente. Talvez você é rejeitado. Você é rejeitada na sua igreja, na casa de seus pais, entre os seus parentes, no seu trabalho, mas o Senhor te contempla. E ele diz para você: você é minha escolha. Pode não ter aparência, humanamente falando, pode ser rejeitado por muitos. Muitas portas podem se fechar para você, mas o Senhor diz: a porta do reino dos céus está aberta. E eu te escolhi. Deixa eu lhe dizer uma coisa para alegrar o seu coração. Ser escolha de Deus é melhor do que ser escolha dos homens. Irmãos, não tem nem comparação. Quando você é escolha de Deus, você em Deus sempre será a maioria. Você não precisa de bajulação para chegar a lugares que Deus disse que você chegaria. Quando você é escolha de Deus, você troca a bajulação pela oração. Enquanto os bajuladores estão lá querendo chegar a lugares, querendo viver alguns propósitos com ajuda humana, você está orando para que Deus crie a situação para que a honra chegue na sua vida. Irmãos, tem diferença, viu? Tem diferença naqueles que são escolha de Deus. Podem ser rejeitados, podem passar por grandes adversidades, podem viver um tempo no esquecimento, podem ser rejeitados por muitos, mas quando os céus resolvem honrar, o Senhor manda chamar. Davi não estava presente aqui. Todos os filhos de Jessé estavam. A Bíblia diz que Samuel passou por todos os filhos de Jessé e Deus rejeitou a todos. Tinham aparência? Tinham, irmãos, mas não eram escolhidos. Porque Deus não vê como o homem vê. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que me vê de maneira diferente dos homens. Eu sirvo a um Deus que me vê de maneira diferente dos homens. Os 7 filhos de Jessé passaram por Samuel. E Samuel, logicamente, fica sem entender. Porque todos os filhos de Jessé passaram e Deus sempre rejeitando. E a Bíblia diz, irmãos, que Samuel pergunta para Jessé: acabaram os teus filhos? Aí Jessé diz assim: tenho mais moço. Aí Samuel já entende: é esse que é o escolhido, Ramanturabaia. É esse que está apacentando as ovelhas. É esse que não foi convidado para a reunião. É esse que é o desprezado. Pois é esse que é o escolhido.
Aí você fica entristecida quando a porta se fecha. Aí você fica entristecido quando algumas pessoas não te contemplam. Aí muitas vezes você fica abatido porque fulano não me enxerga, porque não me dá oportunidade, porque Deus está dizendo é porque você é meu escolhido, você não é dos homens. Quando você escolhe dos homens, aí eles começam a te bajular, eles te colocam em lugares, só que a mesma mão que te coloca em lugares te arranca de lá. Mas Deus não. Deus, irmãos, ele trabalha de maneira especial. E ele diz pra você, eu te coloco em lugares pra você permanecer. Quando você é escolha de homens, ele pode abrir portas pra você, mas depois eles mesmos se levantarão contra você pra tirar você de lá. Mas quando você é escolha de Deus, você permanece onde Deus direcionou pra você. Porque Deus não é daqueles que entregam a bênção e toma, não. Deus entrega as bênçãos pra você viver. Se você continuar na posição até o fim dos seus dias, as bênçãos do Senhor te cercará, irmãos. Quando somos escolha de Deus, nós somos mais do que especiais. Davi era mais do que especial, não estava ali presente. Antes de Samuel passar por todos os filhos de Jessé, Davi não foi mencionado. Se Deus não rejeita todos os filhos de Jessé, certamente, irmãos, Davi nem seria mencionado ali. Tem pessoas que queriam te ver no esquecimento. Tem pessoas que fazem de tudo, para você ficar esquecida, para você ficar esquecido, mas Deus está dizendo, não adianta fechar a porta para quem eu resolvi abrir. Deus resolveu abrir. O querer e o efetuar está nas mãos dele. Deus resolveu te escolher. Deus resolveu te abençoar. Deus resolveu que você vai ver os propósitos dele. E quem invalidará o que Deus determinou? Quem vai revogar aquilo que Deus já decretou? Se Deus decretou, está decretado, irmãos. Deus disse a Samuel, eu escolhi um dos filhos de Jessé. A escolha é minha. Samuel era um homem segundo o coração de Deus, irmãos. Não era segundo o coração dos homens, mas era segundo o coração de Deus. Tem diferença. O Senhor quer te mostrar aqui que mesmo que você seja rejeitado por muitos, você é aceito nos céus. Deus te escolheu. E vai chegar um momento em que ele vai mostrar o que ele tem na tua vida diante de todos. E mesmo que muitos não aceitem, vão ter que engolir. Porque os irmãos de Davi precisaram engolir, mesmo não querendo. Tem gente, irmãos, que nem quer te ver pintado de ouro, mas vai ter que respeitar a sua presença. Tem pessoas que falavam mal de você, mas vai ter que te respeitar, porque Deus é na tua vida e ele vai mostrar que ele é na sua vida. Ninguém imaginava que Davi, o pastor de ovelhas, que estava lá esquecido, no anonimato, de trás das malhadas, cuidando das ovelhas, era o escolhido de Deus. É como você. Tem muita gente que não sabe onde Deus vai te colocar. Tem muita gente que está subestimando o poder do teu Deus. O nosso Deus é mais do que poderoso. Ele é grandioso, irmãos. E ele faz o impossível acontecer. E ele honra aqueles que honram a ele. Davi estava lá cuidando das poucas ovelhas. Davi estava lá sendo fiel àquilo que foi entregue para ele. E a Bíblia vai nos dizer que Samuel disse, manda chamá-lo, porque Deus sabe onde te encontrar, viu? Deus sabe aonde te encontrar. Não precisa querer aparecer, não precisa estar pedindo oportunidades, não precisa estar pedindo para a porta abrir. Deus está dizendo, eu vou mandar te chamar quando for a hora certa. Eu vou abrir a porta para você quando for a hora certa. Quando tiver que acontecer, Deus está dizendo, o convite vai chegar. Quando tiver que acontecer, o telefone vai tocar. Quando tiver que acontecer, vai chegar a mensagem no teu WhatsApp, vai chegar a mensagem na tua caixa de e-mail. Quando tiver que acontecer, ninguém invalidará. Samuel disse, manda chamar. Manda ele vir, mas não nos assentaremos à mesa sem que antes ele venha. Sem ele ter chegado, ninguém senta. Por quê? Porque ele é o escolhido. É o rejeitado por muitos, mas é escolhido por Deus. Se é escolhido por Deus, é honrado. O Senhor vai te honrar. E ele diz para você que é diante daqueles que estão rejeitando você. É diante daqueles que estão te humilhando. Ele manda te dizer mais. No lugar da tua vergonha terás dupla honra. Esse é mistério. No lugar onde você está sendo desprezado, Deus vai te honrar. Samuel deixou bem claro, ninguém vai sentar na mesa. Ele é o escolhido. Ele
é que vai chegar pra gente poder sentar. Enquanto ele não chegar, a gente não senta. Quando ele chegar, a gente pode sentar, mas até então, todo mundo fica em pé, aguardando o escolhido. Foi Davi que quis passar no semblante, na face do pai dele, dos irmãos dele, que ele era o escolhido de Deus? Não. Foi Deus quem honrou. Quando Deus escolhe honrar, irmãos, acabou. Quando Deus escolhe honrar, ninguém pode invalidar, ninguém pode anular a honra dele. Queira ser honrado por Deus e não pelos homens. Não queira ser honrado pelos homens, não. Tem muita gente, irmãos, que corre atrás, né, da honra humana. Deus está dizendo, a honra humana é nada. É trapo de imundícia, é nada. Mas a honra de Deus é diferente. Davi parecia estar esquecido. Você parece estar esquecido, mas você não está. É porque Deus está te preparando para você viver o que ele tem para sua vida. Enquanto Davi estava cuidando das poucas ovelhas que ele estava cuidando ali de seu pai, ele estava sendo preparado para cuidar dos filhos de Israel. Enquanto você está aí achando que está no anonimato, que está esquecida, que ninguém te enxerga, que ninguém te dá oportunidade, que ninguém abre a porta para você, meu irmão e minha irmã, o Senhor está dizendo, eu estou te preparando. Eu estou abrindo caminhos para você passar. Eu estou colocando você como eu quero que você esteja, onde eu quero que você esteja, da forma que eu quero que você esteja. Davi estava sendo moldado por Deus. Quando Davi chega, irmãos, a Bíblia nos diz que o próprio Deus falou com Samuel sem Samuel nem perguntar. O Senhor disse, levanta-te e unge, pois este é ele. Esse é o escolhido, ou seja, eu testifico de que ele é a minha escolha. Você tá vendo como é bom ser escolha de Deus? Ele mesmo testificou. O mesmo Deus que mandou Samuel até a casa de Jessé, o mesmo Deus que rejeitou os 7 irmãos de Davi, foi o mesmo Deus que disse, este é o que eu escolhi. Foi o mesmo Deus que testificou que Davi era a escolha de Deus. Oh, glória! Deus vai testificar de que você é a escolha dele. Deus vai mostrar para muitos que foi ele quem te escolheu. E quando ele escolhe, ninguém pode anular. Ninguém pode anular aquilo que Deus determinou. Se foi Deus, irmãos, quem falou, ele vai fazer acontecer. Ele mesmo está dizendo para você através dessa palavra, eu estou criando situações para que eu venha manifestar a minha glória na tua vida diante de todos. A Bíblia diz que Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Samuel ungiu ali, irmãos, a Davi diante de todos aqueles que desacreditavam, de todos aqueles que fizeram a reunião e não convidaram. É por isso que você não tem que brigar por cadeiras, por posições. Você não tem que querer ser a escolha dos homens, ser reconhecido pelo ser humano, não. Você só tem que agradecer a Deus porque Deus te escolheu e no tempo certo, Ele mesmo vai mostrar que você é a escolha dele. No tempo de Deus, irmãos, Deus mostra. No tempo de Deus, Deus nos apresenta. No tempo de Deus, Deus nos honra. Tudo é no tempo de Deus. Aqui nós observamos que havia chegado o tempo de Deus. Manda chamar. Ele vai ser ungido. Ele é o escolhido. Porque Deus o contemplou onde ninguém o contemplava. Deus te contempla onde ninguém te contempla. É no lugar de humilhação. É no lugar de dor, é no lugar de sofrimento, é no lugar de rejeição que Deus está lhe vendo. E muitos que olham para você hoje não têm noção do que Deus vai fazer na sua vida e não tardará. Declare comigo, o meu Deus vai mudar a minha vida e não vai tardar. O meu Deus vai mudar a minha vida e não vai tardar. Davi não tinha aparência de rei, Davi não tinha estatura de rei. Mas Deus o havia escolhido, porque Deus não vê como o homem vê. Deus não trabalha com o exterior, Deus trabalha com o que tem por dentro, porque Deus conhece o coração do homem. O Senhor conhece as intenções, o Senhor conhece os pensamentos, o Senhor conhece tudo, irmãos, tudo, nada passa desapercebido aos olhos dele. Os homens se enganam, mas Deus não. Você vê que o profeta Samuel era um homem de Deus, mas mesmo assim, irmãos, ele quase iria ungir uma pessoa que Deus não havia escolhido. Por quê? Porque Samuel olhou pela aparência. Aí Deus diz logo para ele, não olhe pela aparência, porque eu o rejeitei. Muitas vezes somos tentados a olhar pela aparência. Muitas vezes nós vamos ver Eliabe com aparência e vamos dizer, é esse. Vamos olhar para Samar e a gente vai pensar, é este. Vamos olhar para Abinadab e a gente vai pensar, é este. Porém, o Senhor está dizendo para você, eu não vejo como o homem vê. Eu vejo de maneira diferente. O meu escolhido é Davi.
é aquele que é mais desprezado, é aquele que as pessoas não dão nada por ele, mas o céu sabe quem é ele. É melhor ser escolhido, irmãos, por Deus do que pelos homens. É melhor ser conhecido nos céus do que na terra. Deus certamente te honrará. Continue firme, porque ele sabe aonde te encontrar. Ele sabe muito bem onde você está. Se Deus falou que vai fazer algo na sua vida, não se preocupe. Ele mesmo vai criar situação para que o propósito dele se cumpra na sua história. Foi Deus que mandou Samuel ir até a casa de Jessé. Foi Deus que deu a ordem. Quando é Deus quem ordena, ele mesmo se responsabiliza. Deus se responsabilizará por você. Deus se responsabilizará pelos teus. E ele diz para você, através dessa palavra, eu vou te honrar. E vou honrar também aqueles que te cercam. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que você tem promessa. E os da sua casa também tem promessa. E Deus está dizendo, eu vou honrar vocês que são aqueles que são rejeitados. Talvez a sua casa é a casa mais rejeitada. Seus filhos são os mais rejeitados. E Deus está dizendo, são as pessoas que eu escolhi para honrar. Quando o mundo rejeita, quando muitos rejeitam, Deus escolhe e honra. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por nos contemplar de maneira tão especial. Porque Davi, Pai, estava ali esquecido pelos de sua casa, pelo seu próprio pai, pelos seus próprios irmãos, mas o Senhor, Pai, lembrava dele. Tem muitas pessoas, meu Deus, que vão nos rejeitar. Existem muitas pessoas que vão querer fechar a porta para que a honra do Senhor não chegue na nossa vida, mas nós sabemos, Pai, que quem o Senhor quer honrar, ninguém invalida, ninguém, meu Pai, anula a tua honra sobre a vida dos teus escolhidos. Foi o Senhor quem havia escolhido a Davi, foi o Senhor quem havia chamado a ele para ser rei de Israel, e o Senhor não vê com aparência, meu Pai. O Senhor não olha para aquilo que está, meu Deus amado, diante dos olhos humanos, mas o Senhor vê de maneira diferente. O Senhor contempla o íntimo, o coração o Senhor escolheu, Pai. Há pessoas aqui que são rejeitadas, há pessoas aqui que estão passando, meu Deus amado, por tantas lutas, porque tem tantas perseguições, Pai, contra a vida deles, mas Tu és o Deus, Pai, que hoje confirma que ele e ela é Tua escolha. Mais uma vez o Senhor está confirmando e dizendo, continue, porque eu sei aonde te encontrar. Continue, porque eu vou abrir a porta na tua vida. Continue, porque eu vou te honrar diante daqueles que desacreditam no lugar, diz o Senhor. Da tua vergonha terás dupla honra. Deus, obrigada. Obrigada por nos contemplar onde ninguém nos contemple, por honrar a quem ninguém honraria. Porque os excluídos, Pai, aqueles, meu Pai, que muitos não querem ver por perto, são os escolhidos por Ti. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem para a honra e glória do teu nome, Senhor. Eu te peço também que o Senhor abençoe, Pai, aqueles que estão aqui diariamente, Pai, ouvindo cada palavra, nos abençoando, que o Senhor os abençoe, os prospere, conceda o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade e teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, falando melhor os corações de teus filhos, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
Deus diz para você que foi Ele quem te escolheu. E quando Deus te escolhe, mesmo que o mundo te rejeite, Deus não se importa com isso. Ele continua com a escolha dele. Deus deixou bem claro que na casa de Jessé o escolhido era Davi. Mesmo Davi sendo rejeitado por Jessé, pelos seus filhos, nós observamos que Davi era uma escolha de Deus. Tem muitas pessoas que ele rejeitam, mas o Senhor está dizendo: os céus te escolheu, Deus te escolheu. E quando você é escolha de Deus, você agradece a Ele, porque Deus não vê como o homem vê. É melhor ser escolha de Deus do que dos homens. As escolhas de Deus são sempre melhor do que as escolhas dos homens. Foi Deus quem te escolheu. E Ele diz para você que você será honrado em lugar de humilhação, em lugar onde pessoas não dão nada por você. Talvez você ainda não saiu de alguns lugares, porque Deus, primeiramente, antes de tirar você de lá, Ele quer honrar você de maneira espetacular, sobrenatural e extraordinária, como só Ele sabe honrar. Deus honrou a Davi diante do seu pai e diante dos seus irmãos. O Senhor diz para você: eu vou te honrar diante daqueles que desacreditam do que eu tenho na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo. Declare amém.